Perfeito. Então, aqui vai dizer o que pra gente? A coerência consiste na característica de que tem lógica e coesão, ou seja, quando um conjunto de ideias vai apresentar uniformidade. Olha agora. Agora já não consegue mais ter a coerência sem a coesão, sim? Eu vou ter justamente, como diz aqui, as ferramentas que vai garantir a coerência desse texto, ou seja, aquilo que vai ligar os termos. Eu tenho a coerência que vai dar sentido de uma forma uniforme para o conjunto de todas as ideias que estão interligadas ao assunto, tá bom? Então, a coesão é justamente uma das ferramentas que vai garantir a coerência de texto através do uso de elementos semânticos, texto adequados para atingir esta finalidade. Então, eu tenho a coerência, que vai fazer o quadro de conjuntos dessas ideias, a coesão, que vai ter essas ferramentas através dos conectivos, as conjunções, que eu já vou saber da forma como utilizá-las, certo? Para eu saber exatamente o sentido que eu quero dar para cada expressão, para poder entender de fato como isso vai se estabelecer. Eu trouxe um outro exemplo para vocês aqui, para que a gente possa ver na prática e ficar gravadinho aí na cabecinha de vocês. Vamos lá. Então, a gente precisa relembrar que na coesão textual eu vou precisar ter essa articulação de ideias, de palavras, né? Mas através delas eu vou precisar desses elementos coesivos para formar uma estrutura clara ou coerente das frases, tá bom? Se eu utilizar uma frase sem essas conjunções, sem esses ligamentos, vai ficar aí uma exposição, uma expressão completamente difícil de compreensão. Então, nós não podemos deixar elas de fora. Então, eu coloquei, por exemplo, alguns elementos de coesão, a conjunção e, adição, continuidade. Por isso, tia, esses são assuntos que a gente está vendo em língua portuguesa, justamente. Um vai casar com o outro. Essas conjunções que nós tratamos dentro da língua portuguesa, eu posso tranquilamente fazer a utilização dela dentro da minha redação. E principalmente quando eu falar de elementos coesivos, que faz referência à questão da coesão e coerência de um texto, tá? Então, eu preciso saber quando é que eu vou utilizar, por exemplo, uma coesão, uma conjunção de causa, uma conjunção de consequência, de oposição, de continuação, de conclusão. E isso eu tenho resumidamente no meu livro, no seu livro de português. Tem tudinho lá direitinho, para que eu possa me familiarizar com este assunto, certo? Para que eu saiba em que parte do meu texto eu vou utilizar essas determinadas conjunções. Eu preciso
realmente ter intimidade com elas, para que eu não faça aí uma colocação errada dentro do meu contexto frásico, tá bom? Então, olha só, é preciso atenção na escolha desse conectivo para unir e organizar todas as partes de um texto. Então, na coesão, eu vou ter justamente essa especificidade. Eu vou utilizar esses elementos coesivos para poder organizar, para que um faça sentido para o outro. Não fique nenhuma informação que solta, tá certo? Então, vamos lá. Ok? E aqui nós vamos falar sobre coerência textual. A coerência textual resulta da relação harmoniosa entre ideias apresentadas em um texto. Vai referir de forma o conteúdo, a consequência das opiniões, de fatos. Então, olha só, meus amores. Se na coesão eu tenho a ligação dessas conjunções para que as partes do texto sejam interligadas, na minha coerência, o que eu posso realmente pontuar para que eu possa relembrar o que seria essa coerência no meu texto? Eu não posso falar sobre determinado assunto no início do meu texto, tratar no início, fazer minha introdução sobre determinado assunto e no final falar de outra coisa completamente diferente. Eu preciso seguir uma coerência. Eu preciso seguir uma ordem, uma organização entre as partes como um todo, tá bom? Eu não posso ter uma ideia contraditória no meu texto, certo? Por exemplo, eu não posso falar de um assunto, vamos lá, o uso excessivo de aparelhos telefônicos, celulares, para crianças e adolescentes. E no final, por exemplo, eu comecei falando sobre isso, vou apresentar o assunto, eu vou defender o assunto, e lá no final, na minha conclusão, eu falo sobre, por exemplo, bullying. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra. Então, não, eu preciso seguir uma coerência. E a coerência e a coesão, elas trabalham juntas. Uma vai tratar sobre essa parte estrutural, sobre essas conexões entre as conjunções. E a outra vai dar o quê? Vai resultar na harmonia das ideias, na coerência do que eu vou tratar dentro do meu texto, tá bom? Então, ó, organização entre as partes como um todo, as frases não devem ser contraditórias e o texto deve ter princípio, meio e fim. Independente, meus amores, de qual seja o gênero, o seu texto precisa ter essa organização. Princípio, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, vamos lá. E aqui nós vamos falar sobre conto, tá? Esse conto que eu coloquei aqui foi um conto popular, mas ele segue a mesma estrutura de informações a respeito desse gênero. Nós vimos na aula, quando nós falamos sobre conto, eu coloquei o conto para vocês, Anjos do Meio da Praça, né? E falei para vocês sobre a questão dessa estrutura, de como se apresentava direitinho. Mais ainda, eu situei para vocês a questão das tradições e os costumes de um povo, né? De como antigamente a gente fazia essas rodas para realmente contar histórias e que essas tradições eram passadas de pais para filhos, avós, né? Coisa que hoje, na verdade, a gente quase não vê mais, essa questão do conto popular, dessa cultura popular que se construía a partir do cotidiano das pessoas para poder fazer essa relação com o mundo e com a nossa realidade, tá? Então, eu coloquei aqui um resuminho rápido, né? Sobre a questão de crenças, tradições, relação do ambiente e tudo mais. Mas, na verdade, a gente vai falar mais especificamente sobre essa questão, relembrar a questão da estrutura também, né? Nós não podemos esquecer que dentro da nossa estrutura de conto nós temos uma narrativa curta, né? Um texto objetivo, não apresenta tantos personagens, é um trecho de fato de uma história. Apresenta o quê? Uma história completa, sem dúvida alguma. Não foge da organização estrutural sobre a questão de personagens, ambiente, estrutura narrativa do corpo do texto, ponto alto, como nós vimos de fato na organização da estrutura do conto da aula passada, tá?
O que é importante a gente relembrar, meus amores? Que principalmente essa cultura, quando a gente fala de conto popular, nós estamos falando também sobre lendas, né? As nossas lendas é um conto popular. Então nós tivemos contato, por exemplo, até na nossa outra série, sobre o Curupira, sobre a lenda da Iara, e eu coloquei para vocês um exemplo sobre esses textos para que a gente possa identificar. O conto não é um conto real, né? Se trata das ideias, se trata das crenças dos nossos antepassados e eles passam isso em forma de algo, sabedoria, né? Das suas histórias que realmente a sua família, a sua tradição acreditava. Então nós temos muito contato com elas e até hoje elas fazem parte dos nossos gêneros textuais. Até então, para que a gente possa fazer também uma reflexão sobre a diferença de antigamente para hoje. Essa é a forma da gente falar, da gente contar história, de se reunir, hoje quase não existe mais. Porque nós estamos muito relacionando a questão desses contatos pessoais com os nossos aparelhos tecnológicos. Então, pouco você se reúne com a família para conversar sobre o dia a dia, quem dirá para contar uma história passada, né? Mas ainda nós encontramos até profissionais que são contadores de história mesmo, de forma profissional, que desempenham esse tipo de papel. Tem até projetos, né, nos shoppings. Antes da pandemia nós encontrávamos no Castanheiro o espaço da contação de história, que é algo muito, muito legal. Mexe com o lúdico, né, meus amores? Mexe com a questão da ficção, mexe, desempenha, desenvolve em você, incita em você a questão do mágico. Isso é muito legal, tá? Então vamos lá ver o nosso videozinho. Essa história aconteceu nas margens do rio Amazonas. Uns dizem que é superstição, mas outros dizem que não, que tudo isso aconteceu. Como é um caso de amor, a gente não sabe bem o que é verdade e o que é fantasia. Mas quem estava lá me contou essa história assim e disse: juro que vi.
Essa história aconteceu nas margens do rio Amazonas. Uns dizem que é superstição, mas outros não. Dizem até que ela já se repetiu várias vezes. Bom, isso eu não sei.
Mas quem estava lá me contou essa história assim e disse: juro que vi. Ok, então depois que nós vimos o nosso vídeo, Lenda do Boto, legal, né, aluno? Nós vamos fechar agora essa questão da revisão desses conteúdos direitinho. Claro que vocês já estão com todas as atividades prontas, porque vocês são alunos nota 10 e tá tudo certinho. Nós vamos dar continuidade, vou jogar algumas atividades na plataforma para que a gente possa aí fechar essa parte aí das nossas revisõezinhas, das nossas aulas passadas, para poder dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? Então fiquem ligados direitinho agora, principalmente nesse momento a gente já começa a estar trabalhando com as questões de conteúdos de segunda avaliação, então fazendo as nossas revisões, retomando assuntos e dando continuidade aos assuntos novos, para que logo a gente já possa fazer a nossa prova de segunda avaliação e dar tudo certo, tá? Logo, se Deus quiser, em breve a gente já vai estar junto, vai dar tudo certo. Eu sei que vocês estão bem, estão se protegendo e a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? Beijo grande e até a próxima aula, meus amores. A sua aula continua no próximo vídeo.